Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O apóstolo Paulo amava todos os que trabalhavam na obra do Senhor. E eu quero focalizar isso principalmente que ele traz no capítulo 16 de Romanos, o capítulo final, como ele encerra a epístola aos Romanos. Ele demonstra aqui que tinha um conhecimento profundo, porque ele acompanhava todas as notícias a respeito da igreja em Roma. Ele tinha sido usado por Deus em vários lugares. Jerusalém não era mesmo um palco de atuação de Paulo. Ele foi chamado para ser um servo de Deus junto aos gentios. E Jerusalém não quis Paulo. Ele tentava muitas vezes agradar os cristãos judeus e nunca conseguiu. Mas ele foi treinado pelo Senhor em Antioquia e teve revelações específicas lá no Monte Sinai, na Arábia, e depois em Tarso, a cidade natal dele, provavelmente ele recebeu de Deus muita orientação sobre a obra de Deus, e de Antioquia ele foi enviado junto com Barnabé para a obra missionária. Começou o trabalho em vários lugares, mas onde houve crescimento mesmo, desenvolvimento, foi em Corinto, na Grécia, onde ele ficou 1 ano e meio, depois em Éfeso, onde ele ficou 3 anos e meio, e foi o grande trabalho dele em Éfeso, na Ásia, e depois ele foi preso e foi para Roma, preso. Antes, provavelmente, ele não conhecia pessoalmente a cidade de Roma, que era o grande sonho dele, a capital do mundo, que na época já tinha cerca de 1 milhão de habitantes, e ele sonhava em levar o evangelho para aquela cidade. E ele acompanhava todos os trabalhos, todas as notícias, todas as informações a respeito de irmãos que já estavam em atividade na Itália. A igreja se reunia nas casas, não havia templos. A igreja era perseguida pelo governo, pelo Império Romano, mas mesmo escondidos e nas casas, eles trabalhavam na obra de Deus, prosperavam, discipulavam e também evangelizavam. E no capítulo final, então, da epístola que ele escreveu aos Romanos, antes de conhecer, de ir a Roma, ele manda mensagens consoladoras e amorosas para muitos líderes, para estimulá-los na obra de Deus. Como, por exemplo, recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo ao Senhor. Também a Priscila e o Áquila, meus cooperadores em Cristo, que pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Recomendo também esses irmãos. E, igualmente, saudai a igreja que se reúne na casa deles. A igreja se reunia nas casas. Nós precisamos voltar a essa dimensão. Igreja nas casas. As melhores reuniões são as de poucas pessoas, em que todos participam e aproveitam crescimento. Não há necessidade de alto-falante, coisa desse tipo, microfone. Boca a boca, nós estamos ali falando, olhando nos olhos dos irmãos, a igreja nas casas. Precisamos voltar a essa dimensão, a igreja nas casas. E Paulo acompanhava tudo aquilo. Também o Epêneto e a Maria, Andrônico e Júnias, meus parentes. Paulo tinha muitos parentes em Roma e ele acompanhava todo o movimento da obra de Deus em Roma.
Eles, o Andrônico e Júnias, Júnias nós não sabemos se é mulher, como era esposa, ou se é homem. Todos os estudiosos não têm certeza disso. Eles são meus parentes e foram meus companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Interessante, já eram apóstolos e demonstra que o reconhecimento desse ministério apostólico já havia. Não somente os 12 de Jesus, mas os apóstolos do Espírito Santo, como Paulo menciona em Efésios no capítulo 4. O apóstolo não é mais do que os outros, ele é um misto dos outros. Um apóstolo não é um bom pastor. O apóstolo não é um bom evangelista. O apóstolo não é um grande mestre. O apóstolo não é necessariamente um grande profeta, mas ele é um pouquinho de cada coisa. E o apóstolo é um misto disso, uma pessoa assim apropriada para as várias situações, para abrir igrejas, estabelecer liderança, dar os primeiros passos da revelação de Deus, orientar a igreja, fazer os primeiros evangelismos. Um apóstolo é uma pessoa capaz de atuar em várias áreas. Ele não é exímio, não é bom, não é maravilhoso em nenhuma área, mas ele é um pouquinho de cada coisa. É esse o entendimento que temos do ministério apostólico. E já havia esse reconhecimento. Eu creio que hoje muitas pessoas têm essas características. Em nenhuma maneira reconhecemos o apóstolo como alguém superior aos outros. No Evangelho a questão não é ser maior, é ser menor. Então não tem sentido um apóstolo é aquele grande, né, que é autoridade sobre os bispos, que é autoridade sobre os pastores. Isso é invenção de homens, e eu não quero criticar quem faz isso, se está dando certo, se aproveita, mas não é o ponto de vista da Bíblia. E já havia muitos que eram reconhecidos como apóstolos. A palavra apóstolo é em grego, que é traduzida no latim por missionário, de onde veio a nossa palavra em português. É aquele enviado com uma missão. E Andrônico e Júnias, então, eram apóstolos, e Paulo os saúda. O Ampliato, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena e Trifosa, Pérside, e vai por aí afora. Saudai também o Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Paulo agradecia, recomendava e animava e reforçava a fé daquelas pessoas. Uma carta dessas foi reconhecida como inspirada por Deus. Foi enviada para Roma. Naquela época não havia imprensa, xerox, nada disso, e eles então copiavam essa carta e passavam de uns para os outros como algo inspirado por Deus e orientação do próprio Deus. E uma palavra então apostólica do apóstolo Paulo a respeito de cada líder desses era um reconhecimento, era equivalente a uma imposição de mãos. Paulo dizendo, eu estou junto com esse irmão líder, vocês reconheçam essa irmã também que trabalha no Senhor, e os mais, né, Zíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, Filólogo, Nereu, Olimpas. Paulo menciona aqui muitos irmãos que trabalhavam na obra do Senhor, reconhecendo-os e recomendando a todos os irmãos que honrassem aqueles que estavam trabalhando na obra de Deus. Ele faz uma exortação aqui, tome cuidado com aqueles que estão trabalhando para divisão. Ele não menciona aqui os nomes, provavelmente ele sabia, de líderes que estavam construindo o seu império pessoal, que estavam construindo a sua denominação e não somavam com os outros, não buscavam unidade com os outros. Ele não menciona os nomes, mas recomenda a todos
que eram fiéis a Deus, que se apartassem daquelas pessoas. Notai, esses que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, doutrina da santificação. Afastai-vos deles, porque esses não servem a Cristo, eles servem a eles mesmos, ao seu ventre, à sua carne, o seu desejo carnal. E quando eles falam, eles estão usando suaves palavras e lisonjas para enganar as pessoas. Bem, isso Paulo acompanhava, Paulo apoiava e recomendava os irmãos que eram sérios na obra de Deus, exortou os irmãos a se afastarem dos que causavam divisão, líderes sectaristas que estavam causando divisão e não a unidade de todo o povo, e manifestava amor à obra de Deus mediante o reconhecimento de tudo aquilo. Ele não era egoísta, não estava preocupado apenas com seu trabalho na hora, o que lhe cabia no momento. Paulo estava amando a obra toda. Seria equivalente hoje você acompanhar tudo o que acontece no meio evangélico para orar pelas pessoas, para orar pelos líderes e pastores, para buscarem a unidade com os outros. E assim, é o que Deus quer de nós, que você esteja atento a tudo que acontece em nome do evangelho e ore por todos esses para que busquem a unidade. É isso que Deus quer de nós, que estejamos seguindo o exemplo de Paulo, sendo imitadores dele como ele era, um imitador de Cristo. Se Jesus, que assina essa epístola, com toda certeza, se ele estivesse dizendo da parte dele, ele diria o que está escrito na Bíblia. João capítulo 17, por exemplo, a exortação à unidade. Jesus não tem denominação de preferência. Preste atenção, Jesus não tem nenhuma denominação de preferência. Ele é Senhor de todo o povo dele. Todos aqueles que em todo lugar buscam a Deus e servem ao Senhor de coração, são dele. Nós devemos buscar a unidade com todos esses. É assim que Deus quer que façamos. Era assim que o apóstolo Paulo trabalhava, mesmo ele tendo diferenças de ensino com vários daqueles líderes, ele amava e recomendava cada um deles. E é assim que devemos agir e fazer, buscando a unidade com o povo, mesmo com aqueles com quem temos algumas diferenças de interpretação, mas que amemos todos eles. É uma maneira de amar a Jesus, é amar a noiva de Jesus. Você está amando? Você se interessa pela igreja, por tudo que acontece em nome do Senhor? Você tem orado pelos que você tem ouvido na obra de Deus? Pense nisto.